espero que vocês gostem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem perguntar, fica tranquilo, é um bate-papo mesmo. Já fui muito bem apresentada, atualmente eu trabalho na área de logística, eu sou supervisora de planejamento e logística. Atuo nas áreas de logística internacional e nacional. A gente faz a distribuição via rodoviário, via modal rodoviário dentro do Brasil, e para o exterior a gente faz via aéreo, principalmente. Ainda nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, a gente não utiliza cargas muito grandes, então a gente não usa o modal marítimo. Enfim, a minha experiência dentro da área de logística é bastante ampla. Eu trabalhei já com vários segmentos, já trabalhei na indústria, e era uma indústria na área metalúrgica, então eu exportava para o mundo inteiro. Já trabalhei na indústria de alimentícia, e aí era basicamente, a minha experiência era voltada para logística nacional, né, distribuição nacional, e, enfim, bom, hoje eu tenho que trazer para vocês os principais desafios que eu vivencio hoje. Vamos começar. Atualmente, na área da logística, os principais desafios que a gente vivencia é a dependência do transporte rodoviário. Tem um estudo que fala atualmente que 65% do transporte de carga do Brasil é concentrado na malha, no modal rodoviário. Ou seja, basicamente estamos na mão dos caminhoneiros, o que impacta diretamente em muitas mudanças de preço, né? No caso, um dos outros desafios que a gente tem é a constante mudança dos combustíveis. Então, o que acontece? Se a gente depende 100% de um transporte rodoviário, a gente tem que ficar sempre alerta com a alta dos preços, o constante aumento, né? Que nos últimos anos a gente tem sofrido bastante, tem aumentado assim, não sei, é a 18ª vez que aumenta esse ano ainda, está incrível. Então, assim, cada vez que o combustível aumenta o combustível para os caminhoneiros, tudo é uma cadeia, então aumenta o frete, fica mais caro, o nosso produto final chega mais caro para o cliente. Como que a gente faz para minimizar esse impacto? A gente já tem que trabalhar com uma margem específica para fazer esse intermédio dessa variação desses preços. E é algo bem complicado. A gente tem que fazer realmente profissional hoje de logística tem que rebolar para conseguir. Então, o que acontece? O que dificulta bastante o nosso trabalho do dia a dia, principalmente quem trabalha 100% com frete rodoviário. Além da constante aumento do preço do combustível, a gente também sofre com o serviço terceirizado. A maior parte dos caminhoneiros hoje, eles são terceirizados. Então, a gente depende de um profissional que é autônomo no mercado. Ou seja, hoje ele pode, amanhã ele não pode, às vezes, nem todas as empresas têm um contrato fixo com o motorista, nem todas as empresas têm frota fixa, então é uma constante, é uma variável muito grande para o profissional. O principal desafio é manter sempre, no mínimo, 3 empresas de transporte, que sejam nossos principais parceiros aí. A gente procura ter contato com empresas mais sólidas, que sempre possam nos atender ali naquele determinado tempo. Por exemplo, uma empresa de logística, uma empresa parceira que nos forneça,
que ofereça para ele, não nos forneça, mas que ofereça uma frota própria, garante uma confiabilidade maior, por se acaso a gente precisa, não sei, daqui uma semana eu preciso de 3, 4 carretas, essa empresa vai me dar uma confiabilidade maior de que eu posso conseguir fazer esse agendamento sem ter maiores problemas. E a empresa que tem frota própria, ela tem uma maior facilidade de prestar esse serviço no momento que a gente precisa. E a gente tem que sempre trabalhar, busca, né? O profissional hoje, ele busca sempre trabalhar com essas empresas mais sólidas no mercado para garantir um mínimo de assistência na sua operação, que é o que a gente procura fazer. Tem também o fato de o aéreo. Hoje a gente trabalha com... São 3 empresas que são as mais fortes em Belo Horizonte, que é a DHL, a FedEx e a UPS. Então, essas empresas são empresas sólidas, confiáveis, porém com preços e serviços muito alternados. Então, o que a gente procura fazer? Manter contato, manter sempre um contrato com as 3. Existem alguns destinos que a FedEx entrega, outros destinos que a FedEx não entrega, algum destino que a UPS entrega, outros destinos que a UPS não entrega. A DHL já é mais global, atende uma gama maior de países, porém não são todos os CEPs que ela chega. Existem algumas ilhas muito específicas que ela não entrega. Então, assim, são variáveis, são constantes que a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? E nesse caso de aéreo internacional, a gente tem que contratar, às vezes, para um mesmo frete, eu tenho que contratar 3 empresas, uma para transportar até o porto ou aeroporto, logo do aeroporto até o porto de destino, o aeroporto de destino, e logo do aeroporto de destino até o cliente final. Então, realmente, é um trabalho muito específico, que requer muito planejamento, que requer trabalhar com muita previsibilidade. A gente não consegue trabalhar se não tiver uma previsão do que fazer, como fazer. Nosso trabalho consiste em fazer tudo muito antecipado, ok? Então, eu fiz aqui mais ou menos um roteirinho do que a gente faz, e só para dar mais ou menos um parecer para vocês de como que é o nosso dia a dia, e aí vou passando aqui, vou lendo para vocês o que a gente faz. Se tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade de perguntar, ok? Quer colocar na tela? Não, tá tranquilo. Aqui é só mesmo um roteirinho básico mesmo. Se vocês quiserem, eu posso espelhar, mas não acho que precise, não. Ok. Eu falei já sobre o planejamento, né, do roteiro de entrega. O ideal é sempre ter um planejamento semanal ou até mesmo quinzenal das entregas que a gente vai fazer, para ter um plano B, por exemplo. Porque a gente tem todas essas variáveis que eu mencionei agora há pouco, aumento dos combustíveis. Ano passado não, esse ano mesmo, a gente viveu aí um período difícil que teve no início do ano a greve dos caminhoneiros, que impactou muito nos transportes rodoviários, então também é outro tema muito importante que a gente precisa ficar atento e ter sempre um plano B. E, por exemplo, em caso de não uma greve, por exemplo, ter um plano B, porque dependendo do tamanho da carga, não vale a pena fazer um envio aéreo que seria rodoviário. Então, fica muito caro. Então, sempre ter um plano B, um outro operador, um outro tipo de transporte, uma outra empresa. Por exemplo, em caso de roteirização,
é muito importante fazer uma roteirização do trabalho, do seu dia a dia, verificar todas as cargas, quais são os pontos de entrega, fazer a roteirização, começar pelo ponto de entrega mais distante e fazer o trajeto contrário, porque aí fazendo dessa forma, o seu veículo ele sempre está vindo de forma do mais longe para o mais perto, então ele está como se estivesse voltando. Então, ele vai vir contra fluxo e vai fazer dessa forma ele vai fazer a entrega mais rápido e mais fácil, né? Horários mais adequados. O ideal de fazer a roteirização é fazer horários adequados para a entrega de acordo com o horário do seu cliente. Por exemplo, o meu cliente ele só recebe de 8 às 18, não, de 9 às 19, por exemplo. Mas tem um cliente que só recebe na parte da manhã. Então, dar sempre prioridade para os clientes que recebem, que têm particularidades, que têm um horário reduzido de recebimento, que às vezes só tem um período do dia para receber, enfim, começar com esses primeiro e logo passar para os clientes que têm horários mais flexíveis, que têm um número maior de pessoas, definir o horário e definir a rota melhor de entrega, isso é super importante para o seu sucesso. Escolher o veículo certo, né? Dependendo do tamanho da carga, o que realmente é importante é a gente utilizar todas as partes essenciais do veículo. Por exemplo, nós trabalhamos atualmente, a minha empresa ela é uma empresa de serviços que distribui kits para os kits. Como que eu vou te explicar quais são os kits? São kits como se fossem umas premiações, kits promocionais, canecas, brindes, copos, USB, canetas, agendas, kits promocionais mesmo. Então, a gente entrega esses kits promocionais e eles têm que chegar para o nosso cliente antes dos eventos online. Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz a rota, monta a rota do cliente e começa a distribuição de acordo com o que o cliente vai receber dentro do planejado. Bom, então, plano B, sempre acontece o problema no meio do caminho. Olha, essa rota saiu, mas o caminhão quebrou, deu um problema, aconteceu alguma coisa, o caminhão está parado, a gente precisa sempre ter um plano B, que não sei, outro caminhão que esteja na rota mais próxima, passa por lá, pega esses envios, desmonta a carga, monta novamente no caminhão. Então, sempre é importante a gente pensar em todos os cenários que possíveis e impossíveis para você realmente conseguir atingir o seu objetivo e conseguir fazer a entrega dentro do estipulado. Ponto número 3, que eu acho super importante, sempre trabalhar com um prazo, uma gordura, a gente chama de gordura, um prazo maior. Se você tem, por exemplo, você promete entregar ao seu cliente a carga com 48 horas. Você sempre coloca uma gordura a mais. Se você sabe que entrega com 24, promete com 48. Se entrega com 48, promete com 72. Sempre coloca uma gordura no seu prazo para você não trabalhar contra o seu tempo. Porque imprevistos na logística acontecem todos os dias. Independente da empresa parceira, independente da flexibilidade, tudo pode acontecer na logística. Tinha um parceiro de logística que trabalhava com a gente, que ele costumava falar que na logística nada é surpresa, tudo pode acontecer, como se fosse Las Vegas, tudo pode acontecer. Então, e é de fato verdade, não sei, às vezes
ocorreu uma enchente, começa a chover, de repente alaga uma das principais avenidas de Belo Horizonte, a Teresa Cristina, e ninguém passa e fica o trânsito todo agarrado, não sei. Enfim, existe N motivos para parar toda uma logística de uma cidade. Então, a gente tem que sempre trabalhar com plano A, plano B, plano C, se possível, um plano D. E pensar em todos os cenários. Olha, eu preciso entregar uma mercadoria dia 20, mas para ela chegar lá dia 20, ela tem que passar por XYZ. Então, eu tenho que traçar essa rota, marcar o horário, combinar com a transportadora, fazer todo esse planejamento. E se isso não der certo, eu tenho que ter uma rota alternativa. Eu sempre tenho que ter uma alternativa para aquele. Bom, e se aquela empresa não me atender, bom, então eu vou ter que ter um parceiro que leve de carro. Então, é muito importante hoje em dia a gente estar sempre antenado que a gente precisa trabalhar com uma flexibilidade muito grande e que realmente tudo pode acontecer, né? E a base que eu falo de escolha o veículo certo, é sempre bom utilizar todo o veículo em sua capacidade máxima, mas prevendo que transporte, por exemplo, sempre bom trabalhar com transportadoras que te deem um seguro, por exemplo, que assegurem a sua carga, porque no meu caso, né, na minha experiência, já aconteceu de a carreta tombar e aí toda a minha mercadoria ser roubada. Então, eu tive que acionar a seguradora e foi assim, que bom que a gente tinha carga, era cara, tinha seguro, mas assim, imagina se não tivesse. Então, é um ponto de atenção que a gente sempre tem que trabalhar. Tudo pode acontecer, nunca se esqueçam. Planejar perfeitamente o dia do carregamento, definir as rotas, definir a transportadora. E se a transportadora, por exemplo, é bom sempre confirmar o transporte com no mínimo 24 horas de antecedência. Se a empresa te confirmar, obviamente, ela vai cumprir com você, que ela vai chegar, que o motorista vai se apresentar, mas e se ela não confirmar? Sempre bom trabalhar com, no mínimo, 3 empresas de transporte parceiro, que seja bem estabelecida, que tenha frota própria, ou que seja uma empresa que passe para vocês uma segurança no seu dia a dia, que cumpra, que seja uma empresa que fala, não, essa aqui é minha parceira, eles sempre me ajudam, eles sempre cumprem comigo, porque esse é o ponto. A gente, às vezes, já aconteceu comigo diversas vezes, marcar um carregamento às 8 da manhã do dia tal. Carregamento super importante, que impactava muito os números da empresa, e aí, 8h30, 9 horas, onde está o motorista? O motorista sofreu um acidente, não chegou. Como que eu consigo uma carreta daquele porte, daquele tamanho, para aquele dia? Então, eu vou procurar outro parceiro que tenha as mesmas, que atenda às mesmas necessidades, que tenha uma carreta com as mesmas características, e vou procurar ver isso. No caso de, conte também sempre com uma equipe preparada, isso é fundamental, que a sua equipe seja, que tenha, saiba trabalhar, que todos os profissionais estejam alinhados com a estratégia que você usa, que seja que o transporte, você tenha condições de estabelecer aquele transporte, que ele seja seguro do início ao fim, que ele seja carregado em perfeitas condições e que garanta, que esse transporte garanta que a sua carga vai chegar num ponto de destino em perfeitas condições. Isso aí é importante, garantir isso. É sempre bom também, claro, usar um sistema. Hoje em dia, muitas empresas, a minha, por exemplo, ela trabalha com roteirizador para as cargas que a gente faz nacionalmente. Então, a gente tem um software, um RP, a gente trabalha com o RP módulo SAP, e o roteirizador,
que a gente usa é um roteirizador, inclusive, que vem já dentro do SAP, porque ele é bem específico para a nossa área. Então, ele já é uma espécie de roteirizador lá dentro de um módulo do SAP, muito bacana, muito simples, e que já a gente lança os CEPs dos destinos que a gente precisa fazer a rota, e ele já te dá uma rota melhor, né? Uma rota mais direta, mais que tenha o menor tempo de duração, o melhor trajeto, mais curto e que atenda mais a sua expectativa. Muito importante ter um roteirizador bom, um software bom. Hoje em dia no mercado existem muitos softwares bons, com preços assim, não sei, em média de 3 a 5 mil reais, dependendo do software. Mas existem muitos softwares bons que ajudam nessa tarefa e é muito importante. É importante também criar sempre um mapeamento de risco, que é o que eu acabei de falar, eu pulei essa parte. Quais são os riscos desse trajeto do que eu vou fazer, né? Agora, por exemplo, eu estou no meio de um projeto onde a gente está fazendo o envio, um evento, e a gente está enviando 250 kits para o internacional. E a gente teve que criar esse mapa de riscos, porque a gente precisava saber qual que é o risco de uma carga, de um dos itens não chegar para o meu cliente final. Principalmente quando envio para o exterior, existe muito isso, existe a possibilidade do envio extraviar, do pacote se perder em algum lugar. Claro que, obviamente, a empresa vai te ressarcir, existe o seguro, mas e o cliente? Então, a gente sempre tem que trabalhar com esse mapeamento de riscos, porque se até o tal dia esse cliente não receber, eu tenho o plano B, eu vou enviar um outro kit para ele, eu vou fazer, né, eu vou tomar uma outra estratégia aí para atender o meu cliente e cumprir com a minha meta. Então, super importante isso também. Que esse gerenciamento seja feito de forma estratégica para não pegar ninguém de surpresa. Combinar as rotas de entrega, né? Que eu falei também no meu tópico anterior. Sempre entender, trabalhar pensando que imprevistos acontecem, que eu também falei anteriormente, sempre ter um plano A, um plano B, um plano C para mudar a estratégia. No caso desse evento que eu estou fazendo nesse momento, a gente tem 2 empresas logísticas parceiras. E aí a gente vai fazendo follow-up do envio. Se acontecer alguma coisa, a gente já tem um outro envio preparado para sair de um outro ponto para chegar até o cliente. Esse é um ponto estratégico também, porque é sumamente importante que o cliente receba o pacote em tempo. Então, assim, sempre trabalhem com mais 3 parceiros logísticos ao mesmo tempo. É sempre bom, quanto mais parceiros, melhor para a sua empresa, melhor para suas atividades. E não se esqueçam de sempre ter consigo o planejamento, talvez quinzenal, semanal, dependendo do seu tipo de trabalho. E follow-up, gente. No final das contas, follow-up é o mais importante. Nunca esquecer onde está a sua carga, o que você está fazendo naquele momento, qual é o percurso que ela está seguindo, ela está cumprindo com o tempo, ela não está. Fazer o acompanhamento mesmo, o follow-up é super importante, porque aí te mantém até preparado para qualquer problema que ocorrer naquele eventual problema que acontecer, você está preparado, você está sabendo do que está acontecendo. E aí eu queria ver com você se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém quer. Temos uma pergunta aqui do Marco Yuri Lima. Lilian, quais os fatores que são considerados pelas empresas seguradoras para cálculo do custo do seguro das cargas? Muito bem, muito boa pergunta.
O seguro, normalmente, ele é baseado no seu CTE e se eu não me engano, 15% do valor da carga. Tá? O cálculo é feito em cima do valor da nota fiscal. Por exemplo, se a carga custa... Não sei se deu para entender direitinho, mas se a carga custa R$ 5.000, eu vou colocar aqui. Seriam mais ou menos o seu seguro, o seguro que você vai pagar é de mais ou menos R$ 750, porque é sobre o valor da carga.